Oi canal, eu sou a Laura e hoje vamos conversar sobre esse clássico do horror que foi escrito por uma garota em 1818 e que continua até hoje sendo uma das obras mais famosas do universo da ficção científica. Nesse vídeo você vai descobrir quem foi Victor Frankenstein, como nasceu a famosa criatura e por que ela é tão diferente da imagem que a cultura pop difundiu, os dilemas morais que a Mary Shelley traz em sua obra e por que afinal esse livro é considerado um marco da literatura. Bom, passando de passar vergonha, eu finalmente terminei a leitura de Frankenstein. Eu já deveria ter lido há muito tempo e uma coisa que eu tô fazendo, de fato, é rememorando esses clássicos para colocar as leituras em dia. E Frankenstein foi uma delas. Para surpresa de muitas pessoas, Frankenstein foi um livro escrito por uma mulher. Sim, melhor dizendo, uma garota, né, que tinha ali mais ou menos seus 20 anos quando ela deu luz a esse clássico, que inicialmente era um conto, mas que por influência do seu marido, que também era escritor, acabou virando um romance. Mary Shelley nasceu em 1797 e era filha de dois importantes intelectuais. Uma escritora feminista, que tinha o mesmo nome dela, Mary, e um filósofo político chamado William Godwin. A sua mãe morreu pouco tempo depois do parto, então a Mary foi criada pelo pai, que a estimulou desde muito cedo a desenvolver pensamento crítico e desenvolver a paixão pela literatura. Aos 16 anos, muito novinha, a Mary começou um relacionamento com um poeta chamado Percy Shelley, que já era casado na época e de quem ela herdou o sobrenome. O casamento deles foi regado a várias tragédias, incluindo a morte prematura de alguns filhos deles. Em 1816, durante uma temporada na Suíça com o marido e outros escritores, a Mary teve a ideia de escrever Frankenstein através de um desafio que eles fizeram entre a galera ali, tipo, estamos entediados, vamos todo mundo sentar e escrever contos ou romances de terror. E aí a Mary, que tinha muita influência de vários filósofos e pensadores da sua época, iniciou a escrita de Frankenstein se utilizando muito desses debates, né, e reflexões ali sobre vida e morte. O livro acabou se tornando um marco da literatura gótica e da ficção científica porque era mesmo uma época fortíssima das primeiras invenções e tal, e paralelo a isso se une muito bem com todas as questões filosóficas que eu mencionei. Mas pro final do vídeo a gente vai destrinchar um pouquinho mais sobre esses tópicos. A Mary foi realmente uma visionária do seu tempo e eu acho muito importante a gente colocar aqui um pouquinho da história dela, porque nós estamos muito acostumados com grandes nomes masculinos, né, na literatura. Não é à toa que para a estreia desse romance a Mary Shelley não usou seu verdadeiro nome e sim o nome de um homem. E mesmo depois de realmente trazer a público esse fato, a sociedade da época olhava para ela de forma torta, pensando e comentando como aquilo não era coisa de mulher, assim como uma mulher, né, daquela idade, daquele jeitinho, poderia escrever uma coisa daquela. Eu aposto como muita gente nem imagina que Frankenstein foi escrito por uma mulher, então sim, é bom a gente trazer para conversa aí também um pouco da história dela. Inclusive, a primeira peça de teatro adaptado do livro também foi feita por uma mulher, a Peggy Webling, em 1927, e foi a primeira vez que o nome Frankenstein foi usado também para se referir à criatura. A Peggy traz esse questionamento de que o monstro, né, entre aspas, pode ser a criatura, pode ser o criador, porque é o criador de fato que se chama Frankenstein, pode ser os dois, e é por isso que hoje em dia as pessoas ainda chamam a criatura de Frankenstein, sendo que pela história literal aqui do livro que a gente vai discutir, a criatura não tem nome. Eu já aviso então que aqui a gente vai ter alguns spoilers sobre o livro, porque já é uma obra muito famosa, muito assistida, muito comentada, e ela é muito importante, eu acho, para não termos aqui, né, no canal um debate bem aberto sobre os fatos. Então, se você não quer mesmo saber nada sobre a história, salva esse vídeo para assistir depois. Eu li nessa edição aqui para Kindle, mas eu recomendo que vocês leiam na edição da Penguin Companhia, porque tem uma introdução ali e notas explicativas muito ricas no contexto histórico, e na tradução, né, que é bem moderna, bem fluida, enfim. E pelas minhas pesquisas é a edição mais completinha, assim, e a gente sabe como os clássicos da Penguin são excelentes. Frankenstein é um romance epistolar, ou seja, ele é escrito em forma de cartas. Essa foi a primeira surpresa ao ler o livro, né? Então, um capitão a bordo de um navio, desbravando ali regiões frias do Polo Norte, escreve cartas para sua irmã. Inicialmente, ali nas cartas, a gente vê nada mais do que alguns pensamentos daquele capitão, né? Sentimentos que ele vai tendo ao longo daquele
empreendimento naquela região fria, e realmente era muito pouco desbravada, né, naquela época. Lembrando que a gente tá aqui falando de uma história escrita no começo dos anos 1800, né? Até que em uma das cartas ali, o capitão começa a contar para a irmã dele, na escrita, que praticamente a deriva num pedaço de gelo ia um homem completamente acabado, desolado, transtornado, abandonado, né, sozinho ali naquele frio. O navio, então, que eles estão para e oferece ajuda para esse homem, que aceita porque ambos estão indo ali para o mesmo lado. Esse homem, então, é nada mais, nada menos que Victor Frankenstein. Importante dizer, gente, que aqui, antes deles avistarem o Victor, né, toda a tripulação ali já tinha avistado uma criatura muito grande, muito esquisita e bizarra em um trenó. Então, já dentro do navio ali, o Victor começa a contar toda a sua história, como ele foi acabar ali, e naquele lugar, e por que ele tá tão abatido. Bom, o Victor faz parte de uma família composta por pai, mãe, um irmão mais novo, a Elizabeth, que é uma espécie de uma irmã adotiva, que em algumas edições, inclusive, é também referida como uma prima, então vai depender de qual edição você vai ler, e a Justine, que é uma empregada ali da casa. A mãe do Victor morre quando ele é muito jovem, e após a morte dela, ele parte para Genebra, para Ingolstadt, que é uma cidade na Alemanha, para ingressar na universidade. Lá, ele se põe em contato ali com grandes referências da ciência, da fisiologia, além de um professor que incutia nele esse amor pelo conhecimento. Aqui, a Mary começa a nos dar uma pequena pista do motivo pelo qual o Victor criou a sua criatura, né? Então, na página 59, ele fala o seguinte: por mais que se tenha feito, bradou a alma de Victor Frankenstein, muito mais eu alcançarei, desbravarei novos caminhos, explorarei forças desconhecidas e revelarei ao mundo os mistérios da criação. Então aqui a gente compreende que o Victor tinha esse desejo de entender mais e de empreender nesse caminho da ciência natural, da anatomia e mais especificamente da criação de uma vida a partir da junção de partes, coisa que até o momento era algo impossível. Ele começa a coletar então ossos dos necrotérios, profanar túmulos para roubar partes de corpos humanos, e ele constrói na parte superior da casa dele, onde ele mora, uma espécie de cela, uma câmara que ele pode usar como laboratório. E em determinado momento, ali depois de meses estruturando aquele corpo, juntando aquelas partes, a criatura abre os olhos e começa a se mexer. Então, nesse ponto do livro, eu achei que não fica tão claro, pelo menos nessa edição em que eu li, como é horrenda aquela coisa, porque imagina um corpo de estatura muito maior que o habitual, toda costurada e colada com partes de defuntos, partes de pele que não cobrem totalmente os músculos, pedaços com sangue coagulado. Imagina os fluidos daquele corpo tentando se refazer, tentando chegar em todas as partes, cabelo sujo, fedido, olhos amarelos. E nesse momento que o Victor se dá conta da coisa medonha que ele criou. Aí o que ele faz? Ele sai correndo e vai pro quarto dele dormir. Ao invés de ele lidar com aquilo que ele fez, ele simplesmente decide fugir da responsabilidade, como se deixando aquela criatura, aquela coisa ali sozinha, o problema fosse sumir. Aí ele acorda depois do soninho que ele fez, né, o soninho da tarde dele, e a criatura não tá mais lá, ela foi embora, saiu pela porta, e o Victor então entra numa crise, fica de cama por meses, totalmente em choque, arrependido, transtornado. Em determinado ponto, ele recebe uma carta da família dele, comunicando então que o irmãozinho mais novo tinha sido assassinado. Então o Victor meio que sai daquele transe, daquela crise, pega as coisas dele e parte de volta a Genebra. Lá ele fica sabendo que a acusada pela morte do irmão é a empregada, a Justine, que é uma moça muito boazinha que viveu ali com eles desde sempre, uma pessoa pela qual eles tinham muito amor e muito apreço. E a boba da Justine, que, né, nem se esforça muito para tentar provar sua inocência, ela meio que aceita, assim, coloca na conta de Deus, diz que Deus vai fazer a vontade dele, vai absolver ela se ela for inocente, e a coitada então é sentenciada à morte injustamente, né, pela justiça dos homens. Então, sim, o assassino do irmão do Victor é a criatura, e o Victor sabe disso, né, e pouco faz em relação a esse fato, e pouco faz em relação à condenação da Justine, porque ele tá mais preocupado com a tragédia de ter perdido o irmão dele, a tristeza da família, né, o arrependimento por ter criado aquela criatura, o ódio pela criatura, e também nutre sim uma melancolia ali em relação a Justine, né, a morte dela, mas não muito. Um detalhe aqui, quando a criatura toma vida,
ela rouba ali algumas roupas no laboratório do Victor, né, alguns papéis. Nesses papéis estão escritas informações sobre o Victor, então, como cidade natal, etc. E é dessa forma que ele, depois de aprender a ler, né, acaba sabendo para onde ir. Então, é dessa forma que ele sabe que o Victor tem família em Genebra. Com a morte da Justine, mas mais desgraçado ali pela morte do irmãozinho, o Victor meio que sai sem rumo pela região ali para tentar se isolar um pouco. E lá pelo meio dos Alpes, ele se depara cara a cara com a criatura e eles têm um embate. O Victor desfere ali alguns xingamentos, mas a criatura tá focada em contar pro Victor a história dela. A criatura quer conversar, ela implora ali por isso e com muito custo o Victor aceita. É nessa parte que a gente tem então uma narrativa construída pela criatura, contando como foram esses quase 2 anos desde que ela nasceu, né? Ele conta como ele saiu sem rumo, coletando ali roupas e comidas pelo lixo, contando como foi o contato dele com as primeiras pessoas, sempre recebendo muito ódio, né, e repulsa em troca, até que ele se isolou pela região da França e começou ali, escondido, a observar uma pequena família. Então, todo dia, durante o dia todo, o que ele fazia era observar ali essa família, e foi dessa forma que ele aprendeu a entender a linguagem, e ele aprende muito bem, né? Diga-se de passagem, ele se torna uma criatura muito desenvolta ali na comunicação e na expressão dos sentimentos, e é isso também que dá todo um toque humano, né, para a criatura e começa a despertar na gente um sentimento de compaixão muito forte, né? Ele toma conhecimento de tudo que envolve ser humano, sentir, coexistir, tornar-se social, ser aceito, ser excluído. Na narrativa da criatura para o Victor, uma das falas dela é a seguinte: mas onde estavam meus amigos e parentes? Nenhum pai velara meus dias de infância, nenhuma bênção de mãe baixara sobre minha fronte, ou, se tal havia acontecido, tudo se havia diluído no borrão, no grande vazio em que consistia toda a minha vida passada. Ele começa a descrever que, mesmo depois de ter sido escorraçado ali por tantas pessoas, né, no passado dele, a esperança dele era ser acolhido por aquela família que ele observava, visto que ali morava um idoso cego e ele tinha total certeza de que, por ser cego, por não enxergar a feiura e a deformidade dele, ele acabaria sendo protegido, sendo aceito, mas não é isso que acontece. Depois de muito ensaiar a sua visita ali para aquela casa, ele é mais uma vez desprezado e mais uma vez tratado com a mais profunda repulsa por aquela família toda. Bom, a única coisa que a criatura pede para Victor então é a criação de uma companheira. Ele imagina que outro ser, sendo tão horrendo quanto ele, não se negaria a ser uma companhia. Então ele pede que essa nova criatura seja da mesma espécie e tenha os mesmos defeitos, e o Victor aceita, mas por pouco tempo. Novamente isolado, então, o Victor começa a repetir ali todo aquele processo, o roubo das partes dos corpos, a junção daquelas partes, mas num surto ele destrói tudo, joga tudo pro ar, acaba com tudo aquilo ali, e a criatura que observava de longe assiste, né, toda aquela cena. O Victor fica pensando que dar vida para uma fêmea daquela espécie traria ao mundo uma legião de criaturinhas horrendas, e na minha opinião era só ele ter criado uma fêmea sem útero, né, mas beleza, não vamos esperar aqui que um livro escrito em 1800 traga uma solução desse tipo, né. Um dos únicos desejos da criatura tinha então se acabado. Nisso, ele promete vingança ao Victor, dizendo que ele faria uma visita na noite de núpcias do Victor, então guardem essa informação. Nesse meio tempo, morre um grande amigo do Victor, o Henri Clerval, então também pelas mãos da criatura, e mais uma vez o Victor cai numa febre violenta, se isola por meses, e essa morte foi a que mais me surpreendeu, porque era algo que eu não estava esperando ali na narrativa, e eu simpatizava muito com o Clerval, era o personagem que eu mais gostava na história, assim. E engraçado que o Victor já tinha nas mãos a técnica e conhecimento necessários, né, para dar vida a um punhado de pedaços ali de cadáveres, mas em nenhum momento aqui ele pensou se ele podia ressuscitar os entes queridos dele, né? Ele só fazia cair de febre por meses, a fio, cada vez que alguém morria. O Victor é apontado então como culpado pela morte do Clerval, mas ele logo é inocentado. Então, diante disso ali é arranjado o casamento dele com a Elizabeth. E aqui, pelo que eu pesquisei, nós temos algumas versões aí da história. Em algumas edições, então, fala-se na Elizabeth como uma menina que foi adotada pela família Frankenstein
e em outras edições que a Elizabeth era prima do Victor. Então, na edição que eu li, ela foi adotada, então não sou ali muito estranho pensar no casamento deles quanto se eles fossem primos, né? Mas mesmo assim eu acho muito esquisito, visto que eles cresceram juntos desde muito criancinhas. Mas, beleza, isso é só um detalhe, né? Os dois aqui são apaixonados um pelo outro e eles consentem com esse casamento. Deu-se o casamento, correu tudo bem e na primeira noite do casal, o Victor, muito nervoso, né? Muito ansioso e alerta, mandou que a noiva subisse pro quarto sozinha. O plano dele era ficar no aguardo da criatura com a pistola na mão, pronto para um embate ali, já que ela tinha prometido que apareceria naquela noite de núpcias, né? Qual não foi a surpresa do Victor quando, do aposento para onde tinha se recolhido a Elizabeth, veio um grito agudo. Ali jazia ela, estirada na cama e sem vida. E do lado de fora da casa, a criatura observava com um sorriso de escárnio toda aquela cena, né? O Victor é tão egocêntrico que, mesmo depois de ter tido irmão e amigo assassinados pela criatura, além da Justine, né, que não foi assassinada pela criatura, mas em prol ali daqueles atos, ainda assim ele pensou que a morte viria para ele na noite de núpcias e que a Elizabeth estaria a salvo sozinha num quarto, né? Então não foi o que aconteceu. E o Victor perde mais uma pessoa da família. Não bastasse isso, passado algum tempo, o pai do Victor também vira uma vítima e a partir daqui sim o Victor fica completamente ensandecido, focado em encontrar a criatura para tirar a vida dela. Ele sai no encalço da sua criação e depois de dias ali, semanas nessa jornada já no extremo norte, né, ele se encontra então com o nosso capitão que escrevia as cartas lá no início da história para a irmã. O Victor a deriva num bloco de gelo ali, ele acaba cruzando o caminho do navio e é finalmente resgatado. O capitão então narra o seguinte: apertou-me a mão e seus olhos se fecharam para sempre, enquanto um meigo sorriso permanecia em seus lábios. Entrei na cabine onde estava o corpo do meu malfadado amigo. Sobre ele se debruçava uma figura que não encontro palavras para descrever. O capitão entra no quarto, né, então onde está o Victor e encontra a criatura ali. E aí, bom, vamos avançar um pouco para a morte da criatura, que se dá da seguinte forma, também vou ler um trechinho. Morto tu, cumprirei agora o teu desígnio, acenderei minha pira funerária em triunfo e exultarei na agonia das chamas. A morte da criatura do Frankenstein é um paradoxo, né, é o momento em que ela mais se humaniza, digamos assim. Depois de uma existência marcada por abandono, rejeição e violência, a criatura encerra a própria vida dela não por desespero, mas por algo profundamente humano, que é a dor da solidão. Ao ver o Victor morto, a criatura não celebra a queda de um inimigo e ela compreende, talvez mais do que qualquer outro personagem da história, o peso das consequências dos seus atos, né? Então, muito diferente do Victor, que até o final da história aqui ele não compreende que a criatura poderia ter sido bondosa, ela não nasceu má, né? Ela só foi moldada ali pela ausência de amor, de empatia, da sensação de pertencimento, e ela finalmente reconhece que com a morte do seu criador também se vai a última razão da sua existência, mesmo que essa razão tenha sido muito construída em cima de dor e de sofrimento. E por que Frankenstein continua sendo até hoje uma obra tão famosa e virou um clássico do horror se nem causa tanto medo assim? Acho que o primeiro ponto é que ao invés da Mary Shelley recorrer ao sobrenatural típico do gótico tradicional, como fantasma, maldições, castelos assombrados, ela criou um terror baseado na ciência. A criatura do Frankenstein não é um ser místico, ele é produto de experimentos científicos extremos, né? E essa foi uma abordagem, digamos, revolucionária ali para a época, introduzindo o que hoje nós chamamos de ficção científica. E outra coisa é que Frankenstein é uma história de terror que aborda assuntos existenciais e éticos que são muito pertinentes até hoje. Então nós nos deparamos com discussões como as consequências de brincar com as leis da natureza, a dor do abandono, da rejeição, do preconceito, o isolamento social, a ambição desmedida, né? E por fim, nós temos personagens bem complexos e temos a empatia pelo monstro, né? Entre aspas. O fato da criatura falar tão bem, ler livros, aprender coisas, cria um tipo de horror mais sutil e mais trágico, porque na narrativa nós vemos também o medo que ele sente da solidão, da exclusão
E essa ambiguidade entre um ser horroroso e essa humanização moral é algo que poucos livros de terror da época exploravam tão bem. O leitor muitas vezes sente que tem mais empatia pela criatura do que pelo Victor mesmo, ele perdendo todos os entes queridos da família. E, finalmente, eu não poderia deixar de mencionar a adaptação para televisão, que a gente vai ter em breve. Esse vídeo está sendo gravado no dia 11 de outubro de 2025 e nós teremos no dia 7 de novembro a adaptação de Frankenstein entrando para Netflix com a direção do Guillermo del Toro. E o filme vai antes para o cinema, ainda no mês de outubro, e depois vai para Netflix. E pelo trailer eu acho que tem absolutamente tudo para ser muito incrível. Tô muito ansiosa para assistir. Pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Contem aqui nos comentários para mim as suas opiniões sobre o livro. Não esqueçam também de deixar o like e de se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo!